Bom dia, meus amados do Facebook, e bom dia, meus amados do YouTube, porque hoje nós estamos juntos e misturados. Meus amados, chegou o momento de nós participar deste pão, neste domingo maravilhoso. Então, meus amados, sejam bem-vindos a esta sala. Se achega aí no seu sofá, ou talvez ainda você está ainda no monte, no monte das cobertas. Então, meus amados, chegou este momento de nós se reunirmos na palavra de Deus. E assim, meus amados, nós vemos se achar, digamos assim, na palavra de Deus, saber quem é o nosso Deus e saber quem somos nós. E esse dia vai ser um dia maravilhoso, um dia mais de grande crescimento, para todos nós. Meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tanto nas suas redes sociais, no Facebook, tanto no YouTube, no canal Ed em Nova Aliança. O tema do nosso estudo de hoje é a transformação do corpo. Qual corpo? A transformação do corpo. Qual corpo? Então nós vamos aprofundar neste momento, nesse assunto, neste estudo, e peço que você tenha paciência, porque só com muita paciência é que nós chegamos lá. Amém, pessoal? Eu quero, antes de nós iniciar, eu quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Pai amado e querido, eu te agradeço, Senhor, por permitir que nós fazemos parte, Senhor, dos teus pensamentos, permitir que nós faça parte dessa leitura da tua palavra. Então, Senhor amado e querido, eu te agradeço por ter iluminado a minha mente e hoje, Senhor, eu entender o que é o Senhor, saber quem é o Senhor e saber quem sou eu e aonde eu estou sentado, nas tuas mãos. Das tuas mãos, aonde ninguém pode me tocar de lá, Senhor. E eu te agradeço também, meu Pai, por Senhor iluminar a mente de todos aqueles que têm participado desses estudos e têm se libertado, Senhor, das unhas dos lobos. Então, meu Senhor amado e querido, me usa, porque eu vou usar a tua palavra neste momento. E todos digam amém. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 42 ao 44. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Para depois ninguém vir aqui comentar nos comentários e dizer que eu falo heresia, não sei o que, parará, tererê, porque nós vamos ler, nós vamos apenas ler. E hoje é um dia de muito crescimento, porque hoje quem ouvir esta palavra com a mente aberta, um coração aberto, ela vai se encontrar, ela vai ver quem ela é. Porque hoje, meus amados, nós vamos falar do que nós somos. Nós não somos um corpo com espírito dentro de nós. Nós somos um espírito com a carne em volta deles. Então, nós não somos uma carne com experiência em espíritos. Nós somos um espírito com experiência em carne. E é muito bom nós aprendermos isto. Porque quando nós aprendemos isso, você consegue falar com Deus. A nossa irmã Fátima, paz eterna, Senhora. Eu peço, se você está ouvindo essa pregação, acho que é isso que te falta, minha irmã. Você
você se achar em espírito, conhecer, saber que você é um espírito, você sendo um espírito, você tem livre acesso a falar com Deus, ou seja, orar, né? Orar quer dizer falar, né? Então a irmã Fátima, que sempre tem nos acompanhado, né? Isso é muito bom, isso vai nos libertar. Então, primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, versículo do 42 ao 44, diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Porque, meus amados, é incrível como uma pessoa faz teologia, estuda 5 ou mais anos, 8 anos, faz teologia para aprender essas coisas, saber o que é isso, né? E passar para a igreja o que ela aprendeu, o que ela estudou. Mas, infelizmente, não é isso que se ensina para as igrejas. Ensina para a igreja que ela é uma carne, que ela está nesse mundo, mas quando ela morrer, Deus vai transformar, Deus vai levar ela para o céu, com o corpo e tudo, porque infelizmente tem gente aí, nós temos irmãos que segundo eles é os mais entendidos da palavra de Deus, mas esperam que quando morrerem ir para um céu onde lá tem carne, tem mulher para se casar, vai. Um deles chegou a falar para mim que lá deve ter até sexo, né? É incrível. Pois são essas pessoas que esperam quando morrer, é por conta disto, né? Porque elas não conseguem chegar como um espírito, com os olhos espirituais, pensamentos espirituais, mentes espirituais. Elas só conseguem falar de carne, só se enxerga carne. São essas pessoas que dizem que quando morrer vão encontrar a mamãe que já foi na frente, o papai, o irmão, os filhos, né? Ou talvez vice-versa, os filhos vão encontrar, né? Então são essas pessoas, mas elas não sabem que essa matéria ela não pode ir para o céu. Para onde quando nós morremos nós vamos voltar ao Pai, mas nós quem? O Espírito. Esta carne não pode largar a naturalidade dela, que é essa terra. Não pode. O que vai voltar ao céu é o Espírito, da onde ele veio. Foi ele que veio de lá e é para lá que ele vai voltar. Então aqui nessa terra, nós conhecemos este corpo. Então, alguém me conhece, então conhece o Edival. Esse corpo chama-se Edival. Mas o que está dentro desse corpo não chama-se Edival. Então as pessoas querem conhecer isso lá no céu. Quando chegar lá no céu, vou encontrar o papai querido, a mamãe querida, minha irmãzinha querida. E isso não vai acontecer. Vamos ler, para nós chegar a esse entendimento. 42, né? Pois assim também é a ressurreição. É a ressurreição. Eu vou começar do 41, por conta que a gente faz essa lição e a gente é usado outras Bíblias, outras versões. E tem uma versão aí que aquela versão como é que chama? Acho que sei o que, vida, né? É viva, Bíblia viva, né? Ela sempre tem um versículo antes. Aliás, um versículo depois desse aqui. Então vamos começar do 41. Uma é a glória do sol, que Paulo está fazendo uma terminologia aqui, para chegar onde ele quer chegar. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, né? Primeiro Paulo prepara a mente
lá dos povos de coríntios para receber a palavra-chave, né? Entender. Aí no 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. É muito bom, nós não podemos mais de maneira nenhuma entender que esta palavra foi escrita por Paulo lá pelo ano. Você dá licença eu entender, olhar aqui. Lá pelo ano 56. Então, lá pelo ano 56, se você não entender essa parte, você vai ler a Bíblia de capa a capa errada. Se você não entender que Paulo está escrevendo isso aqui no ano 56, e nesse ano, e nesse tempo aqui, eles esperavam a ressurreição. Eles esperavam a ressurreição. Nós não. Nós já fomos ressuscitados. E nós vamos entender isso lá mais para frente. Né? Nós já fomos ressuscitados. Essa carne para Deus está morta. Paulo estava falando da ressurreição aqui, do espírito que ficava preso na cova. Então está aqui. Pois também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo corrupto. Essa carne, ela é corrupta. Essa carne, ela não será santa nunca. Nunca foi, nunca será. E os crentes aí lutando com unhas e dentes para tornar essa carne santa. Veste suas roupas longas, achando que é com roupa, é com pano que vai santificar essa carne. Né? E não é. A ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, o corpo, né? Semeia na corrupção, ressuscita na incorrupção. O espírito não é corrupto. Então vai ressuscitar o quê? O espírito. Como Paulo, no tempo de Paulo, o espírito ainda não tinha sido ressuscitado, porque faltava Jesus voltar, era só após a volta de Jesus que ia acontecer isso. Mas Jesus já voltou no ano 70, todos os meus vídeos falam disso, que Jesus voltou no ano 70. Mas para ser mais preciso, ele voltou no mês de agosto do ano 70 DC. Na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se na desonra, que essa carne é uma desonra, ressuscita na glória, em glória, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza. Essa carne não tem poder, não tem nada, ela não serve para nada. Meus amados, se você não entender isso, se os crentes não entenderem isso, se o mundo não entender isso, que essa carne não serve para nada. Se fosse uma carne da Swift, se fosse uma carne da Friboi, ela servia para o churrasquinho. Mas essa carne não serve para nada. Não serve para nada. Então não adianta em querer dar glória a essa carne. Isso é o que faz os pastores, quando sobem em cima de um púlpito, no altar, querendo dar glória para a carne, começa a enrolar a língua, se disfarçando, querendo passar para o povo que ele é santo, que ele tem comunhão com Deus, porque fala em língua, estudou. E nada disso, essa carne não serve para nada. Ressuscita em poder no Espírito. Quem tem poder é o Espírito. E é preciso que você entenda isso.
É por isso que muitos não têm, apesar de ter acompanhado, nem todo dia, né? Mas apesar que a pessoa já ter acompanhado alguns dos nossos estudos, a pessoa não se acha em espírito, por isso que ela fica pedindo oração das outras pessoas. Porque no dia que ela se achar um espírito, ela vai saber que ela tem acesso ao Pai. Porque o nosso Pai, ele é espírito. Jesus de Nazaré era carne, mas o nosso Pai, ele é espírito. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Vamos ler até o 44. Semeia-se um corpo natural, a nossa carne. Ressuscita o quê? O mesmo corpo natural? Porque se eu morrer e chegar lá no céu eu ver minha mãe, é porque ela ressuscitou no corpo natural. Porque eu conheci um corpo. Eu conhecia um corpo carnal, um corpo humano. Era isso que eu conhecia. Se eu morrer, chegar lá no céu, no paraíso, eu ver minha mãe, então essa palavra é mentirosa, então. Porque se eu conhecer a minha mãe, é porque ela está no corpo natural. Que eu conheci o corpo, o nosso corpo é natural. Meus amados, onde foi parar, onde para a mente desses teólogos que ensina tão errado a igreja está perdida aí. A igreja está se lamentando, procurando uma coisa onde ela não tem. E para começar, a igreja ela se envolve com coisas materiais, com promessas financeiras que esses cães gulosos inventam por aí, com fogueira santa, com jejum de Daniel e tanta da coisa, tanta das porcarias que essas povos inventam, e infelizmente a igreja perdida, sem nada para se agarrar, aí vai se agarrando nas primeiras coisas que ela ouve por aí. Aí além disso ainda tem a visão que os olhos vê, uma catedral bonita, então também ele deixa se envolver com essas coisas. Mas o que você precisa é da palavra dele e se achar em espírito e ficar no seu sofá lendo ou ouvindo a palavra dele. Só isso. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, a carne tomba, o espírito solta, sai e vai para o Pai. Não é mais essa carne. A carne vai voltar para o pó da terra e não tem outro jeito. Mas o espírito voltará para o Pai, da onde ele veio. Você vê, meus amados, e se nós não conhecemos, se nós nunca vimos o nosso espírito, né? Se nós nunca vimos eles, como é que nós vamos conhecer ele lá no céu? Se nós não sabemos como é o nome do nosso espírito, que só Deus sabe, como é que nós vamos conhecer ele lá no céu? Até porque tem uma parte, não sei, acho que é no Velho Testamento, não sei se é Eclesiastes, que diz que quando o espírito veio do céu para cá, a mente dele foi apagada. Foi apagada. Para ele não trazer as lembranças dos céus para cá, do céu para cá. E quando nós voltar, quando esse espírito voltar à sua terra, à sua pátria, a mente dele vai ser apagada. Para ele não levar nada de lembrança dessa terra lá para o céu. Meu amado, nada dessa terra pode acessar o céu. Nada. No céu não é lugar de carne, no céu não é açougue, lá não tem açougue, não tem frigorífico. No céu não tem sangue. Mas como os crentes só enxergam a parte carnal, acha que Jesus está lá no céu, Jesus de Nazaré, com carne e tudo, de Abraão, Moisés, Davi, está lá.
Mas nós vamos entender que eles não estão lá no céu. Quem está lá no céu é o Espírito que estava neles, que não chamava-se Davi, não chamava-se Abraão, não chamava-se Moisés. Semeia um corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, você, meus amados, até nas coisas dessa terra, não funciona da maneira que os crentes acham que vai encontrar lá o papai e mamãe lá no céu. Porque se você planta um caroço de feijão, ressuscita o quê? O caroço de feijão? Não, ressuscita um pezinho, uma rama. Não é mais um caroço, não tem nada a ver com caroço. O que ressuscitou não tem nada a ver com caroço. Né? São tantas. Tem semente por aí que são meias parecidas. A árvore dela são meias parecidas, que você só consegue entender que árvore que é, por exemplo, a laranja e o limão. A árvore são iguais. Na hora que nasce, você não consegue perceber se é laranja ou se é limão. Você só consegue entender se você mesmo plantou. Eu plantei laranja, vai nascer laranja. Mas se você viu um pé de laranja e um pé de limão junto, que está nascendo, pequenininho, você não sabe discernir se é limão ou se é laranja. Então é isso que nós temos que entender. Que não é essa carne que vai ressuscitar, é o Espírito que está dentro dela que vai ressuscitar. Que nesse caso já está ressuscitado, porque antigamente, antes da cruz, antes de Jesus voltar, morria e ficava preso na cova. Hoje não. Hoje esse Espírito ele não vai à cova. Ele sobe na mesma instante que você morre. Então, quando nós vamos velar uma pessoa, nós vamos velar a carne, que eram nossos entes queridos, nossos amigos que morreram. Então nós estamos ali velando a carne, somente a carne. O Espírito já nem está ali mais. Nós tínhamos que entender isso. Quando nós entendemos isso, a vida fica maravilhosa. O corpo natural. Há também corpo celestial, o Espírito. Essa carne, meus amados, essa carne, qual é a pátria dessa carne? Por exemplo, eu sou brasileiro, a minha pátria é o Brasil. A minha pátria é o Brasil. E o Espírito, a pátria desse Espírito, qual que é? O Brasil? Não. A pátria do meu Espírito é o céu. Foi de onde ele veio. Então é isso que nós temos que entender. Que essa carne, a pátria dela é essa terra. No meu caso é no Brasil. Né? Esse é o meu corpo espiritual. E há corpo natural, há também corpo espiritual. Então é esse corpo espiritual que vai ressuscitar. A palavra quer sair dessa carne. E quando nós entendemos isso, a vida fica maravilhosa. Para nós continuar, abra sua Bíblia em Mateus. No livro de Mateus, até Pedro que pegava a lei, né? Pedro entendia dessas coisas. Agora, as pessoas estudaram, Pedro que não sabia ler, entender, né? Que Pedro não sabia ler. Agora os homens estudaram, fizeram teologia e não aprenderam nada, foi mais burro. Mateus 22, do versículo 30 ao 32. No versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dá em casamento, porque é espírito não se casa. Mas se eu vou lá no céu, vou encontrar meus vizinhos, minhas vizinhas bonitas lá no céu, então vou querer casar, né? O nosso amado, né? Diz que lá no céu ia ter tudo isso.
o céu que que ensinam para ele, lá vai ter picanha, tem Ferrari, tem mulher. Infeliz, é incrível como tem gente com essa mentalidade que estuda. Porque se ele falou isso aqui, meus amados, porque se ele falou isso, ele aprendeu de quem? Dos professores dele. Os professores dele que ensinaram isso para ele. Que lá no céu é um lugar maravilhoso, que tem picanha, nós vamos andar só de Ferrari, só vamos comer picanha e vai ter mulher bonita, não sei o quê. Nem se dá em casamento. São, porém, como o quê? Como anjo no céu. Anjo quer dizer o quê? Espírito. Como anjo no céu. 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Não tendes lido o que Deus vos declarou? 32, vamos ler até o 32. Eu sou o Deus de Abraão. Veja só, lê isso aqui direito. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus e o Deus de Jacó. Ele não é Deus, o quê? De mortos. Então isso aqui, se a pessoa está lendo isso aqui, entende que Deus é o que clama, é o que você, quando os crentes, tudo na oração dele, na oração dos crentes, eles frezam esse versículo aqui, na oração dele. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Mas no próprio versículo embaixo diz, Deus não é Deus de mortos. Deus, ele é Deus dos espíritos. Espírito, como espírito não morre. Então Deus, ele é Deus dos espíritos. Agora, o camarada chega na igreja, aí diz que, irmão, eu fui Deus me arrebatou, tive um arrebatamento, Deus me arrebatou, eu cheguei lá no céu, eu vi Davi, eu vi Abraão, eu vi Moisés. Não viu não. Não viu não, porque você não foi no céu. No céu não é lugar de carne. No céu é lugar de espírito. Deus não é Deus dos mortos. Abraão, Moisés, Davi morreram. Deus não é Deus dos mortos. Aqui vamos ler de novo. Quanto à ressurreição, vamos começar a 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos. Ele não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos espíritos. E sim, ele não é Deus de morte, e sim dos vivos. Então, o que é que está vivo lá no céu? O vivo espírito de Davi, vivo espírito de Abraão, vivo espírito de Moisés e vivo espírito de todos aqueles homens, vivo espírito de Paulo, mas não Paulo, a carne de Paulo. A carne de Paulo chamava Paulo. A carne não está lá no céu. Meus amados, e para continuar, abra a sua Bíblia no livro de João. João Tomé era outro que pregava a lei, mas ele entendia. Ele entendia que espírito é espírito, carne era carne. João no capítulo 3, no versículo 13, né? Versículo 3, 13. É um versículo só. Ora, ninguém
Preste atenção. Ninguém. A palavra ninguém quer dizer quantos? Eu vou dar um tempo para você pensar. Quantos quer dizer a palavra ninguém? Ninguém é ninguém. Então, se a palavra está dizendo que ninguém subiu o céu, né? Vamos ler aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, eu vou ler bem pausadamente. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu? O Espírito e entrou em Maria ou Jesus de Nazaré? Meus amados, o Espírito desceu como um raio, né? De luz, que Espírito é luz, Deus é luz. Então, Deus desceu como um raio em Espírito e entrou em Maria, no ventre de Maria, e lá ele se fez carne. Lá em Maria, dentro do ventre de Maria, ele se fez carne. Ele não desceu em carne. Então, e quem voltou para o céu? O Espírito. Jesus de Nazaré está lá no céu? Não está. Lá em Atos dos Apóstolos diz que assim como Jesus de Nazaré subiu, eles viram, né? Jesus de Nazaré subiu, mas nas nuvens ele se desfez, o corpo se desfez. Meus amados, carne não entra lá no céu, não é frigorífico. Não é frigorífico. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Aquele que de lá desceu. Jesus de Nazaré não desceu do céu. Quem desceu foi o Espírito que desceu do céu. Que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O Filho que está no céu. O Espírito. Você vê que não tem mais nome, aqui não tem nome. Jesus de Nazaré tinha um nome. Aqui já não fala de nome, né? É o Espírito do Filho que estava, era o Filho de Deus que desceu em Espírito, se fez carne, então o Espírito voltou ao céu. E em João ainda, nós estamos no capítulo 3, em João no capítulo 6, no versículo 21, aliás, no versículo 63, João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica a carne. Então é o Espírito que dá vida à carne. Vivifica a carne, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Aliás, perdão, se nós não ler certo, nós podemos se enganar. Vamos reler. Apaga tudo, apaga. 63. O Espírito é o que vivifica. A carne, para nada aproveita. Não, se eu vou encontrar minha mãe lá no céu, então essa carne dela aproveitou para alguma coisa. Mas aqui está escrito, a carne para nada aproveita. Para nada. Carne, meus amados, só tem aproveitamento se for da Swift. Swift, né? É esse o nome mesmo. Se for da Friboi, for da JBS, um colchãozinho ali, uma picanhazinha, essas aproveitam. Mas essa carne aqui para nada aproveita. Não adianta você querer dar glória para ela, porque para nada aproveita. Não adianta eu vestir um vestido longo, porque eu sou santo, sou santa. Vestir aqueles paletó caro, comprado com o dinheiro do povo, porque eu sou santo. Não. Quem é santo é o Espírito. Independente de roupa, ele vai voltar aos céus. Então aqui vamos ver de novo. O Espírito é o que vivifica.
a carne para nada preste. As palavras que eu vos tenho dito, olha que isso era João, pregador da lei. Você vê que até os apóstolos que pregavam a lei, eles pregavam diferente que os chamados pastores hoje pregam. Porque os pastores hoje pregam a carne. Diz que tem que você santificar a sua carne. Mas aqui está dizendo aqui, ó, a carne para nada preste. E João ainda diz aqui, ó, para nada preste. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então é isso que os crentes eles têm que entender. Que jamais, nunca, mas pode fazer um ano de jejum, não vai ter santidade nessa carne, ela não vai prestar para nada. Não adianta, pode beber que suco, comer pão, para nada vai aproveitar essa carne. Se fosse da Swift, dava um churrasquinho. Se fosse da Friboi, dava um churrasquinho. Se fosse da JBS, dava um churrasquinho. Mas essa carne aqui, para nada serve. E para nós continuar, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós, preste atenção, e estando nós em nossos delitos, estando nós mortos, quem estava morto aqui, meus irmãos? Era Paulo a carne ou era o Espírito? Era o Espírito. No tempo da lei, Paulo aqui estava na transição da lei ainda, né? A lei cruzava, a lei física não tinha acabado, então eles ainda estavam mortos na transgressão da lei, né? Então quem estava morto aqui? Era o Espírito, né? Vamos ler de novo? Efésios capítulo 5. E estando nós mortos, então estava morto todo mundo, aquela multidão de gente morta. Era carne? Não. Paulo está falando de quem? Daqui, de quem? Do Espírito. O Espírito estava morto, né? Você vê, meus amados, que da cruz para cá as coisas se inverteram. Antes da cruz, quem estava vivo? A carne, porque a carne contava, precisava-se da carne para cumprir a lei. Então estava vivo a carne e morto o Espírito, né? Que Paulo está falando aqui, ó. Nós estávamos mortos, né? Estava morto. Então depois da cruz e depois da volta de Jesus, as coisas se inverteram. A carne está morta para Deus, o Espírito está vivo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Então você vê que aqui nós já ressuscitamos. E para nós crer nisso, foi por conta disso, aqui nós vemos uma passagem que nos mostra a razão, né? Por que Jesus ressuscitou no seu corpo. Para mostrar para eles que eram tudo incrédulo eles, todos incrédulos, para mostrar para eles, a incredulidade era tanta, que Jesus foi a razão de Jesus ter se ressuscitado no seu corpo, para mostrar para eles que era possível, né? Era possível, e assim como ele ressuscitou, nós também. Jesus, você vê que depois que Jesus ressuscitou no seu corpo, ele comeu. Espírito não come. Ele comeu, ele bebeu.
né? E da mesma forma nós estamos aqui, ó, comendo e bebendo, mas nós já ressuscitamos. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça é que sois salvos. Não é por jejum, não é por perseverança, não. Não é por campanha, fogueira tonta, não. Não é. Se o povo lesse Bíblia, se os crentes em geral lesse Bíblia, serviria. Aí sim que você vê, quando você lê isso aqui, você entende da grande necessidade de o povo ser salvo. Salvo do quê? Para a vida eterna? Não. Ser salvo da mão desses cães gulosos que engana a igreja com fogueira tonta, com jejum de Daniel, com campanha de Ana, campanha de Salamã, de Sansão. São cães gulosos. E a Igreja Universal é a mãe de muitas outras aí. Por exemplo, a igreja, não é que ela seja a maior. Eu classificando aqui por ordem, a gente pega a Igreja Universal, porque a Igreja Universal ela foi mãe de quem? Da Igreja do R.R. Soares, né? Igreja da Graça. Ela é mãe da Igreja do Apóstolo Valdomiro, né? Então, antes disso aqui, antes da Igreja Universal, as igrejas evangélicas não andavam em tanto erro. Andava errada, mas não era, você não via tanto erro dentro das igrejas evangélicas. Mas eles viram, os pregadores, os donos das igrejas, né? Que não é Cristo, não é Jesus, que os donos das igrejas viram que Bispo Macedo estava saindo bem pregando as mentiras deles. Aí sai R.R. Soares, que também era da Igreja Universal, se dando bem pregando as mentiras deles. Aí sai Bispo do Apóstolo Valdomiro, se dando bem também pregando as mentiras deles. Aí hoje isso contaminou a terra. Está todo mundo pregando heresia, é o que dá dinheiro. Todo mundo pregando heresia que dá dinheiro. Não importa, eles sabem que estão errados, eles sabem que estão. Eles sabem, mas não importa que está errado. Saber que está errado. O que importa é que entre dinheiro. Aí, enquanto Jesus, no dia da sua carne, falou para não ter ninguém ter 2 cintos. Tem nega aí com avião, frota de avião. Tem deles aí, tem frota de avião, não é um só não. Tem uma frota de avião. Né? Enquanto Jesus andou de jumento. Tem empresas, tudo empresas grandes, hospitais, o mais luxuoso, o mais caro do nosso país. Televisão. Meus amados, e o povo e a igreja não vê isso, a igreja é tão cega, que não vê isso. Faz campanha para a prosperidade, mas só quem enriquece é eles. Cada campanha é uma empresa nova que se abre. Banco, eu tinha até esquecido dessa, né? Banco. A pessoa que prega que nós não devíamos ter 2 cintos, para a igreja eles pregam que eles não devem ter 2 cintos. Né? Você tem 2 carros, tem que dar 1. Tem 2 casas, dá 1. E eles enriquecendo com várias empresas. Meus amados, e a igreja não enxerga nada, não enxerga. A gente fala, e não, o bispo é santo, o bispo é Deus, papai lambe, cospe. Meus amados, é triste ver a igreja de Deus nessas condições, aprofundada até os cabelos, no engano dos homens. Versículo 5, nós vimos ali até
Nós estamos em Efésios, versículo 5, né, que nós lemos já. Vamos ler o versículo 6, não está aqui no meu estudo, não, vamos ler o versículo 6. Versículo 6, né? Pela graça que sois salvos, né? Por graça, não é por perseverança, não é por jejum, não é por deixar de comer carne de porco, não é por não trabalhar no sábado, não, é por graça. 6, juntamente com ele, aqui está um E minúsculo, mas nós entendemos que é Cristo, né? Devia estar aqui com E maiúsculo. Juntamente com ele, nos ressuscitou. Ressuscitou ou vai ressuscitar? Ressuscitou. Juntamente com ele. Juntamente com ele, nos ressuscitou. Então, nós estamos o quê? Ressuscitados. E no dia que a igreja entender que ela já ressuscitou, ela agora é um espírito, ela não vai precisar de homens, não vai precisar de pastor, não vai precisar de sacerdote, não vai precisar de apóstolo, não vai precisar de homem para intervir na vida dela. Ela vai entender que na vida dela, entre ela e Deus, só existe o Espírito Santo, só e mais ninguém. Ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, onde nós estamos aqui, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo, na ressurreição, aconteceu tudo isso. A igreja não enxerga essa obra. A igreja só enxerga um homem sangrando lá na cruz, um homem sofrendo lá na cruz, porque era assim que os judeus enxergavam Jesus. Um homem, apenas um homem. Apenas um homem, né? E como a igreja que se acha judaica, né? É tudo judeu, é castiçal, é véu, é mesa da propiciação, é jejum, é batismo, tudo é bandeira, tudo de Israel, tudo dos judeus. Então, o que eu falava com o amado agora, semana passada, foi essa semana ainda, acho que foi segunda, foi terça, eu falava com o amado, dizendo, vocês, que ele me mandou um versículo lá de Isaías, não lembro bem o capítulo, mas o versículo era o 20, né? Eu acho que era Isaías 61, versículo 20. Falando da lei, eu digo, nesse versículo que você mandou aqui, vocês estão enquadrados em dois crimes. Estão enquadrados em dois crimes, né? Um de invasão. Então a igreja de Cristo, ela invadiu a lei dos judeus. E o segundo crime, sequestrou a lei para eles. Então eu expliquei para ele, com esse versículo que você me mandou aqui, você está me mostrando que você está cometendo dois crimes. O de invasão, invadiu, isso é crime. E o sequestro, tomou para si a lei do povo judeu. Então, nesses dois crimes, toda a igreja evangélica se encontra. Toda a igreja evangélica se encontra nesses dois crimes, né? De invasão, invadir a lei dos judeus, e sequestrar a lei para eles. Melhor, você lembra até o versículo 6, né? Então, em Cristo nós já ressuscitamos. Volta lá em 1 Coríntios, que nós tínhamos lido o capítulo 15, nós lemos o versículo 42 até o 44. Agora nós vamos ler o versículo 21 e 22. Versículo 21.
começar do 20 para não deixar solto esse versículo aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Sendo ele as primícias. E Davi? E Abraão? Vamos começar lá atrás. E Abraão? Mas quem foi as primícias aqui? Ele, que tinha descido. Ele que tinha descido, né? Os outros tinham o Espírito de Deus? Tinha, mas estava na cova. Estava preso. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, as primícias dos que dormia. Então, os crentes leem isso aqui e diz quando morre, não, irmão, chora não, irmão. Ele não morreu, ele está dormindo. Mas a palavra, o versículo está dizendo aqui, ó, que Abraão estava dormindo até o quê? Até Jesus. De Jesus para cá ele não está dormindo mais. O Espírito, né, ressuscitou. E quem foi o primeiro? Cristo. Que tinha descido, então ele se voltou. E na hora que ele voltou, ele ressuscitou todos. Né? Na hora que ele ressuscitou. Ressuscitou entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 21. Visto que a morte veio por um homem. A morte, então estava todo mundo morto, aquela multidão. Mas não é morte, a morte dessa morte carnal, é a morte adiana do espírito que ficava preso. Então, em Adão, que esse homem aqui era Adão, né? Aqui, ó. Visto que pela morte veio, visto que a morte veio por um homem, esse homem é Adão, né? Veio por um homem. Também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Então, de Adão até Jesus, todos estavam mortos. Ixi. Mas não era dessa carne. Essa carne estava viva. Era o Espírito. Era Espírito. Espiritualmente eles estavam mortos. E hoje, então vamos trazer para os dias de hoje. A igreja está morta. A igreja chamada de Cristo, ela está morta. Por quê? Elas estão antes da cruz. Toda a prática dos crentes é antes da cruz. Todos os ensinamentos dos crentes é antes da cruz. 22, vamos ler até o 22, né? 22, porque assim como em Adão, é o homem lá, né? Porque assim como em Adão todos morrem, não, era a transgressão, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, hoje nós estamos vivos em espírito, nós estamos vivos. Hoje nós adoramos a Cristo em espírito e em verdade. Essa carne para nada presta, já morreu. Para Deus está morta. E para nós continuar, vamos continuar. Abra sua Bíblia em 1 de João. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Um versículo só. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Né? Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pois eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes.
E a palavra de Deus permanece em vós. Permanece em vós. E tendes vencido o maligno, a carne. Tendes vencido a carne. Só através dessa palavra que nós conhecemos. Quando nós conhecemos essa carne, os crentes não vencem essa carne porque eles não conhecem ela. Se os crentes conhecessem essa carne, eles viam que essa carne estava morta. Um leão morto faz medo a alguém? Quem tem medo de leão morto? Quem tem? Quem tem medo de um cachorro morto? Quem tem? Mas quando você passa na rua, tem um piquititinho lá que corre atrás de você, você tem medo, que o desgraçado está vivo. Então, nós vencemos o maligno, a carne está morta. Então, quando nós entendemos que essa carne está morta, nós entendemos que ela não oferece perigo algum. Agora, quando você não entende que essa carne está morta, aí ela vai agir. A carne, como disse Paulo, a carne tem um poder de feitiçaria. É o que nós vemos dentro dessas igrejas aí. Dentro das igrejas Universal, Apóstolo Valdomiro, R.S. Soares. Feitiçaria. É o que se pratica dentro dessas igrejas é feitiçaria. Feitiçaria pura, pesada. Mas as igrejas não entendem, aí embarca nisso aí. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, no versículo 13. Versículo 13. E a vós outros que estavas mortos, Se você olha para a carne, você vai entender, como mortos. Mas não era a carne, meus amados, era o Espírito. E a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão da lei, gentil que somos nós, não temos lei, nunca, não tinha nem temos lei. Pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Em outras traduções está perdoando todos os nossos pecados, né? E se ele perdoou todos os nossos delitos, que delito nós temos mais para responder por eles? Não tem nenhum. Um versículo só que nós ia ler aqui, né? Abra sua Bíblia agora, volta lá em João, no livro de João. Livro de João, no capítulo 5. Nós tínhamos lido aqui no capítulo 6, né? João 5, versículo do 24 ao 29. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, essas palavras é de Jesus, né? Era Jesus falando. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem enviou Deus, né? Quem me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não entra em juízo. E não entra em julgamento, não tem julgamento. Então, por que as igrejas pregam o julgamento? Então eles não creem? Meus amados, me ajuda aí. Então, evangélico, crente nenhum crê em Cristo. Por quê? Meus amados, me ajudem, pelo amor de Deus. Eu só tenho a primeira série. Mas sou obrigado a vir dar essas lições para os teólogos. Veja que vergonha que eu passo aqui, meus amados. Eu dou a cara para bater, é por isso que eu falo para você, se inscreva no meu canal, Éder Nova Aliança, para que esse canal venha crescer e tire esse povo aqui da cegueira que eles estão. Meus amados, se quem crê em Jesus,
quem crê em Cristo não passa por julgamento, e toda a igreja prega julgamento, toda, sem exceção, prega julgamento. Então o que é que eles estão dizendo? Nós não cremos em Cristo, porque nós vamos passar por julgamento. Meus amados, me ajuda aí. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, juízo é julgamento. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, olha, vem a hora. Aqui não está vendo. Aí vem as gerações. Não, vem a hora. Então, ele estava vivendo essa hora, né? Jesus já estava profetizando para eles, ó, está vindo a hora, está chegando, está pertinho. Em verdade vos digo que vem a hora, olha, e já chegou. Chegou ou vai demorar 50 mil anos para chegar? Porque os pastores pregam que vai vir a hora, mas não sabe dizer quando que vai chegar. Só vai dizer que vai vir a hora, que os crentes vão passar por juízo, vai ter julgamento, que Deus vai julgar. Meus amados, pelo amor de Deus, me ajude aí. Vem a hora e a hora já chegou. Chegou mesmo? Nós entendemos que chegou e não chegou hoje, chegou há 2000 anos atrás. Quer que eu veja aqui? Ixi, eu não marquei a data dessa coisa ainda. Mas antes, lá pelo ano 30, que quem está falando isso aqui é Jesus, né? Lá pelo ano 30 alguma coisa. Né? E a hora chegou. Cadê? 25 vem a hora em juízo. Em verdade eu digo, e a hora já chegou, em que os mortos ouvirão, não está ouvindo, preste bem a palavra aqui, ouvirão, ou seja, futuro ainda, ouvirão, não estão ouvindo. Por quê? Porque eles estão na cova e Jesus não tinha voltado ainda, ele nem sequer, nesse passagem aqui, nem sequer tinha morrido, você vê que ele está falando aqui, ouvirão a voz do Filho de Deus, né? Eles vão ouvir, quando ele voltar vão ouvir, porque ele vai ressuscitar todos, então todos vão ouvir o Filho de Deus. E os que ouvirem, né? De novo está no futuro, a palavra está no futuro, os que ouvirem não estão ouvindo ainda, ouvirem, os que ouvirem viverão, os que ouvirem viverão. 26, nós vamos ler até o 29, 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, os espíritos que estavam presos nos túmulos, não era a carne, os crentes acham que é a carne, mas aqui está falando dos espíritos que ficavam presos nos túmulos, na cova, né? Com a vinda de Jesus, todos iam ressuscitar. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão, porque ia ressuscitar na volta dele, todos iam ressuscitar. Ouvirão a sua voz e sairão. Volta ao Pai. 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, né? Porque nem todos estavam salvos. Tinha os filhos da perdição deitados, dormindo também, né? O espírito
do sopro de Adão. Aqui está aqui, Adão ele não tinha, é que não quero entrar nesse assunto, senão vai fugir muito, já estamos com a hora de pregação. Adão, ele não tinha o Espírito de Deus. Adão tinha o fogo, tinha o sopro, tinha o fogo de vida só. Então, era um espírito de vida que Adão tinha pelo sopro, não o Espírito de Deus mesmo. Adão não tinha. Então, tem muitos nessa situação. Então, quem está nessa situação, quando morrer, vai ficar lá, os que seriam os filhos da perdição, né? Da parte de Caim, né? Isso aí é um outro estudo, mas eu estou entrando que é para você entender um pouco, né? A parte de Caim. Aí, se nós abrir esse leque, os filhos da perdição que vêm da parte de Caim, vai alcançar quem? Os da Igreja Universal, os da Igreja do R.S. Soares, da Igreja do Apóstolo Valdomiro, que são todos filhos da perdição. Vamos ler o 30, até o 29, já lemos. E para nós não perder tempo, abra a sua Bíblia em Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria, você lembra que eu falei, comentei no princípio? Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. O Espírito está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, né, que Paulo via-se assim, né? Poxa, eu sou um espírito, mas o nosso corpo ainda está preso na cova. Os espíritos ainda estão, por isso que Paulo está falando, corpo da humilhação, porque o espírito estava humilhado na cova, no túmulo. E isso aí ia acontecer quando? Por isso eles tinham a esperança de tudo isso aqui, da humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo da sua glória, né? Então, essa carne você não vai encontrar lá no céu. Você vai encontrar o Espírito, aquele que você não viu aqui nessa terra, da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Subordinar todas as coisas. E em 1 Coríntios, no capítulo 15 ainda, tem uns versículos que nós não lemos ainda aqui. No capítulo 15, versículo 35, no final entra os capítulos, o versículo aqui. 1 Coríntios 15, do 35 ao 44. Vamos ler rápido aqui. 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Uma pergunta. E em que corpo vem? E Paulo respondeu: insensatos, o que semeia não nasce, o que semeia não nasce a carne, né? Não nasce carne. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. 37. E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer. Não semeia o corpo que há de nascer. O corpo que há de nascer é outro corpo. Esse outro corpo que nós não conhecemos. Como vamos encontrar ele lá no céu, meus amados, me ajuda aí. Há de nascer. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe
aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. A cada uma das sementes o seu corpo apropriado. 39. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, é a nossa carne humana, é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais. Há corpos celestiais. E corpos terrestres. Quem é o corpo terrestre? Essa carne aqui humana. Corpo terrestre. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, o Espírito, e outra as dos terrestres, daqui da terra. 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. 42. Essa partezinha aqui nós já tínhamos lembro, né? Mas vamos só relembrar. Pois assim também a ressurreição, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo corrupto e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Semeia-se o corpo natural, a carne morreu, vai para o pó. Ressuscita o corpo celestial, ressuscita o espírito. Ressuscita o espírito, não ressuscita a carne nem a alma. A carne, a alma faz parte da carne. São emoções, são sangue, são emoções. É muita coisa que faz parte da carne. Então essas, não, você está vendo aqui, ó, bem claro, que só o Espírito ressuscita. Né? Carne, alma, que não fala nada. Tem 3 passagenzinhas e uma em Romanos. Olha só a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 24. 22. Porque no tocante ao homem interior, o homem interior, o espírito que está dentro de nós. No homem interior tem o prazer na lei de Deus, no espírito. Então Paulo está dizendo, olha, no meu espírito eu tenho prazer na lei de Deus que está imprimida também na minha mente, né? E no meu coração. Então no meu homem, no espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. No espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros, agora ele está falando da carne, do corpo, né? Mas vejo nos meus membros outra lei. A lei, que lei? A lei de Moisés, que para cumprir ela precisava da carne. Outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, né? Guerreando contra a lei da minha mente. E é por isso que os crentes vivem nessa guerra aí, ó. Tá essa guerra que nunca, enquanto eles não se converter mesmo, não vai parar, né? Porque está essa guerra, a lei de Moisés que eles pregam e a lei de Deus que já está na mente deles. A lei de Deus está na mente deles, só não foi liberada, para eles entenderam. Por quê? A lei de Moisés impede. Na minha mente, me faz prisioneiro. Então os crentes estão tudo prisioneiros, estão presos na lei de Moisés, prisioneiro da lei do pecado, transgressão da lei, né? Da lei do pecado. O pecado era a transgressão da lei. Então é o que Paulo está se referindo, prisioneiro na lei de Moisés, que era o pecado, era a transgressão, ninguém conseguia cumprir. Na lei do pecado que está nos meus membros, a lei de Moisés, ele era obrigado a cumprir
todos são obrigados a cumprir na carne e não no espírito. Vamos ler até o 24. Vamos dar uma passadinha lá em Apocalipse, o livro mais temido da Bíblia, né? Pelo menos para os crentes, para nós não. Para nós que vivemos em graça, não. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, aliás, é isso mesmo, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E igreja aqui não é prédio, é vidas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha, escrito um nome novo. Um nome novo. Não é mais Edival. Não é mais Maria. Um nome novo. O qual ninguém é quantos? Ninguém. Só Deus. Ninguém conhece, exento aquele que o recebe. Exento aquele que o recebe. Então, como, meus amados, que eu vou encontrar minha mãe? Se até outro nome vai ter nela. Como? Como que eu chegar lá no céu? Ô, Josefa Maria da Silva, Josefa Maria da Silva. No dito popular Zezinha, né, que ela era conhecida como Zezinha. Zezinha! Não vou achar. Não vou achar. Essa palavra é tão bem clara. Volta em 2 de Coríntios. Em 2 de Coríntios, capítulo, tem mais duas passagens, versículo 5. Versículo 5 do capítulo do 1 ao 4. Do 1 ao 4. Sabemos que se a nossa casa terrestre, de quem Paulo está falando aqui, meus amados, me ajuda aí, dessa carne. Não é essa carne que pertence à terra. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, porque desse tabernáculo, se desfazer, se morrer, se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, da parte de Deus, espiritualmente, da parte de Deus, um edifício, casa, presta atenção, a palavra-chave, casa não feita por mãos, por mãos, né? Casa feita não por mãos. Templo de Salomão, quem fez? As mãos dos homens. Essas chamadas igrejas por aí, quem fez? As mãos dos homens. Meus amados, então se eu saio da minha casa para ir para um lugar desse, eu estou indo para a casa de Deus? Não estou indo para a casa de Deus, estou levando Deus lá. É desfazer, temos da parte de Deus um edifício, né? Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Eterna nos céus. 2. E por isso, neste tabernáculo, nesta casa terrena, neste tabernáculo, gememos. É o que nós vivemos a cada dia, né?
Sofremos nessa vida, todos nós, né? E gememos. Sofremos por quê? Por causa das injustiças que se cometem nessa terra. Agora, se todos, eu vou diminuir um pouco isso aí, se pelo menos 70, 80% dos que faz as leis fosse pessoa justa, nós sofríamos o tanto que nós sofríamos hoje, com essas leis injustas que temos por aí, não sofreríamos. Mas infelizmente, quem faz as leis que oprime esse corpo terrestre, não o espírito, esse tabernáculo terrestre, são injustos, são pessoas fraudulentas, corruptas. Por isso que nós sofremos esse tabernáculo sofre. Gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestiais. Então, meus amados, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele sabia que quando morresse, ele iria para o Pai, o Espírito, né? Iria para o Pai. Mas com tudo isto, ele podia se matar para liberar logo isso? Não podia. Não é o que nós vivemos hoje. Infelizmente, nós temos que esperar a nossa hora. E esse tabernáculo vai ter que sofrer, né? Mas porque nós não podemos se matar. Nós não podemos se suicidar, cometer suicídio, né? Porque nós temos o nosso dia, né? Revestido, Paulo desejava, assim, no modo de falar, a morte, para se libertar do espírito que estava humilhado naquele corpo, naquele tabernáculo que é a carne. Habitação celestial. 3. Se todavia fomos encontrados vestidos, né? Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Aí os crentes pegam essa palavra aqui e acham que esse vestido e não nus é com a roupa até o mocotó, é o cabelo na polpa da bunda. Mas Paulo está falando aqui espiritualmente, né? Vestido em espírito, é no espírito, né? E 4, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo, na verdade, nós que estamos neste tabernáculo, nesta casa, o espírito que está nessa, olha bem debuiadozinho, vou debuiar direitinho para você. O espírito que está nessa carne, né? Pois na verdade, nós que estamos neste tabernáculo, o espírito está nesse tabernáculo, gememos angustiados, né? Angustiados, não por queremos ser despido, sair da carne, não por querer sair, se suicidar para sair desse tabernáculo, despido, mas revestido para que o mortal, a carne, essa carne mortal, seja absorvido pela vida, Vamos ler o 5. Ora, foi o próprio Deus, foi Deus que quis assim, meus amados. Nós não devemos se lamentar, Deus sabe o que faz. Pois, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o Espírito de Deus está garantido em nós. A nossa volta. É que eu não quero aprofundar no assunto, porque já estamos com 1h20, 1h30 quase. Mas eu quero fazer um espírito debuiado, mais debuiado, um estudo mais debuiado para vocês, mostrando o que acontece, a pessoa que tem o Espírito Santo, porque todos têm o Espírito de vida, que é um Espírito também. O Espírito de vida,
Então, esse espírito de vida, ele se salvará se o Espírito Santo estiver com ele. É como um amigo, né? Só quer viver junto. Mas isso é para outra pregação. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, acho que vocês já estão, né? Eu ainda vou tomar meu café, creio que alguns também. 1 de João, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Primeira de João, capítulo 3, versículo 1 e 2, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. E assim temos uma semana maravilhosa, né? E chegamos a esse entendimento, né? Recebemos esta palavra. 1 de João, capítulo 3, versículo de 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser nos chamados filhos de Deus. Quem está escrevendo isso aqui? João, o judeu. Os judeus, eu quero que você preste muita atenção. Os judeus, eles sim era considerado como ovelhas. Os judeus eram considerados como ovelhas e não nós. Nós nunca fomos considerados como ovelha. Nunca, em lugar nenhum da Bíblia. Mas João está aqui, ó, e foi progredido, a coisa progrediu aqui, hein? Ó, vamos ler de novo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de transformar ele de ovelha para filho, a ponto de sermos nos chamados filho. Não é mais ovelha, não é mais ovelha, é filho, é filho. Então, quem está em Cristo é filho de Deus, não é mais ovelha, como se prega dentro das igrejas por aí. Outra onde eles cometem mesmo os dois crimes lá, né? Tomaram da lei de Moisés de coisa, essa parte de ovelha, essa paternidade de ovelha, né? E prenderam para eles, sequestraram para eles. Porque quem era considerado como ovelhas era o povo judeu, mas depois de Cristo, com o grande amor dele, deixaram de ser ovelhas para ser o quê? Filho. E a igreja, que sempre foi filha, se tornou o quê? Ovelha, porque diz que são ovelha. Você vê o tanto que a igreja regrediu, né? Em vez de progredir, os judeus progrediu, né? João aqui progrediu, de ovelha para filhos. A igreja regrediu, de filhos para ovelha. Filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que não é ovelha, eu sou o pó da terra. Não, você é filho de Deus. Se você não vê por esse lado, você nunca vai desufruir do poder de Deus, das bênçãos de Deus. Pode orar, fazer o que você quiser. Você não é filho, como é que ele vai atender? Né? Se meu filho chega, vem aqui na minha casa, ele não mora aqui, ele vem aqui na minha casa, se ele me chamar lá do portão, daqui eu ouço, é a voz dele, eu só conheço a voz do meu filho. Meu filho está chamando, opa, eu abri o portão para ele. Mas se eu vejo outra voz estranha, eu vou abrir o portão? Não, primeiro olha aqui de cima. Olha aqui de cima, quem é? Para poder eu ir abrir o portão. Então é assim, meus amados. As igrejas oram, mas Deus não atende, porque eles não são filhos ainda. Ainda estão em Moisés, como é que pode ser filho? Então Deus não atende. Deus atende os filhos. Os filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece.
Então, o mundo não nos conhece. Os crentes não nos conhecem, nós da graça. Porque nós da graça somos filhos, eles são ovelhas. Oh Deus da glória! Meus amados, não conhecem. Porquanto não o conheceu a ele mesmo. Não conheceu a ele mesmo. Os crentes não conheceram Cristo. Eles conheceram Jesus de Nazaré. Não conheceram ele mesmo. Vamos ler o 2? Vamos. Versículo 2. Amados, agora somos filhos. Agora somos filhos. Não somos mais ovelha, não somos mais pó da terra, não somos vaso de barro. Não. Nós somos filhos de Deus. E quando filhos, é herdeiro, tem tudo. O filho é dono de tudo quanto o pai tem. É o filho. Somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que ainda somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não tinha, ele já reconhecia, né, que era o filho de Deus, João, filhos de Deus, mas ainda não tinha se manifestado porque Jesus não tinha voltado. Era o certificado. Eles esperavam o certificado, que era a volta de Jesus. Não havemos de ser. Sabemos que quando ele manifestar, quando ele voltar, quando ele manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, para você ver, você tem que ser espírito, mas os crentes só querem saber de carne, então não vão ver Cristo como ele é. Amém, meus amados? Meus amados, eu recebo esta palavra, eu recebo para a minha vida, porque esta palavra, na minha vida, ela tem iluminado os meus caminhos, a minha mente. Essa palavra, ela me transformou de uma forma que eu não sei mais viver sem ela, sem esta palavra. Então, meus amados, se essa palavra te transformou, ela te mostrou que hoje você é filho, você não é mais ovelha, você não é mais pó da terra, então você é um cristão e você vai ver Cristo como ele é. Amém? Paz eterna a todos e até o nosso próximo encontro. Amém?